Olá, turma, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a oração subordinada adjetiva. Ok. Oração subordinada adjetiva, ela surge de um adjetivo. Então vamos entender aqui. Analisando a frase, ela fez um pedido chocante. Nós temos aqui substantivo, que é a palavra pedido, e chocante, que a palavra chocante, adjetiva, substantivo. Ok. Daí embaixo nós temos, ela fez um pedido que chocou. Então, que chocou, esse chocou aqui é uma oração, ou seja, onde tem um verbo, tem uma oração. Então, né, esta oração, ela tem o mesmo sentido que o adjetivo chocante, tá? Ela faz referência ao substantivo pedido. Então, tanto chocante quanto chocou adjetivam um substantivo. Só que um vem numa forma de adjetivo e outra de oração adjetiva. Ok. A oração subordinada adjetiva, ela, na verdade, existem dois tipos, que são, no caso, a oração subordinada adjetiva restritiva, quando se restringe o sentido, e oração subordinada adjetiva explicativa, quando a oração é isolada por vírgulas, ela tem um sentido apenas de explicar. Explicar e também generalizar. Bom, vamos analisar aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma frase. Apesar do fracasso dos 4 vestibulandos que haviam tentado fraudar na prova mediante mensagens pelo celular, ela decidiu fazer a mesma coisa. Então, esta frase aqui, tá? Este trecho aqui, que haviam tentado fraudar, faz referência à palavra ou ao substantivo vestibulando. Como está inserido entre vírgulas, tem apenas o sentido explicativo. Ok? Vamos para a página seguinte para darmos continuidade. Ok, aqui. Vamos ver esse pedaço aqui. A oração subordinada adjetiva explicativa tem as mesmas características de um adjetivo explicativo, ou seja, ela apresenta uma qualidade essencial do substantivo, é isolada por vírgula, por travessões ou por parênteses e amplia o sentido do termo antecedente. Esclarecendo, funciona sintaticamente como um aposto. Então, aposto nós sabemos que é o quê? Um termo explicativo. Tá? Observe este outro exemplo retirado da crônica. Porque morava numa cidade muito menor que o Rio, na qual as medidas de segurança não eram tão rigorosas, aí quer dizer, poderia continuar, né, o texto. Mas aqui, esse na qual as medidas, esse na qual, da qual, cujo, cuja, que, tá, onde, são pronomes relativos. E aí, pelo fato de estarem isolados por vírgula, explicam o que foi dito anteriormente, tá? Eu morava, tá lá, porque morava numa cidade muito menor que o Rio, na qual as medidas de segurança não eram tão rigorosas. Então aqui nós temos uma oração
subordinada adjetiva explicativa, fazendo menção a quê? A cidade. Ok. Vamos agora analisar a oração subordinada adjetiva, né? Restritiva. Restritiva, ela vai fazer, digamos assim, como o próprio nome sugere, uma restrição. Veja o trecho aqui, ó. Tão importante quanto o torpedo é aquele que dispara o torpedo. Quer dizer, aquele que dispara o torpedo, aqui eu não estou explicando, somente dizendo que quem é importante, somente, tá? Aquele que dispara o torpedo. Não é no sentido geral, não está generalizando todos, mas simplesmente um elemento. Ok. Então, nós temos aqui, ó, oração subordinada adjetiva desenvolvida e reduzida. A diferença entre uma e outra é simples. A desenvolvida, ela vai ter o quê? Os pronomes relativos. Ok? Então, exemplo aqui. Ele foi o único que concordou com a bibliotecária. Então, esse que aqui, no caso, representa uma oração subordinada adjetiva restritiva desenvolvida, porque tem o pronome relativo. Ok. Agora as reduzidas. Vamos entender aqui. Quando não há pronome relativo e o verbo aparece em uma de suas formas nominais, as formas nominais são o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Exemplo. Ele foi o único a não concordar. Poderia dizer, ele foi o único que não concordou. Concordar, forma nominal no infinitivo. Ele encontrou o filho chorando. Poderia dizer, ele não, ela. Ela encontrou o filho chorando. Poderia dizer, ela encontrou o filho que estava chorando. Ok? E outra aqui. Os livros doados à Biblioteca Municipal fazem sucesso. Os livros que foram doados, né? Que são doados, que foram doados. Então, aqui está no particípio. Ok. Então, em relação ao conteúdo de oração subordinada adjetiva, nós fechamos por aqui. A seguir vem as atividades.